Olá, queridos alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos começando mais um bimestre letivo e na nossa aula de matemática nós vamos falar sobre divisão. Vocês receberam aí a tarefinha impressa, né? E também tem as atividades do livro. Lá tá falando nas páginas, deixa eu ver aqui, 95 até a página 100. E vamos começar então a nossa aula. Vou compartilhar com vocês aqui a nossa atividade. Lá na nossa atividade está falando o seguinte: traz um texto sobre o tema divisão. O que é dividir, crianças? Dividir é a gente compartilhar, né? Dividir em partes menores para que todos possam receber. E aí, nessa tarefinha, traz um texto muito legal de dois irmãos, uma história, em que dois irmãos têm ali um bolo, né, para eles poderem cortar. E aí a mãe diz: um de vocês vai cortar o bolo, mas o outro vai poder escolher primeiro. E aí, logo um dos irmãos ficou pensativo: e agora? Se meu irmão cortar um pedaço maior e um menor, né? Eu que vou escolher primeiro, qual que eu vou escolher? E aí, o irmão parou, pensou, olhou para a mãe, lembrou dos ensinamentos do nosso mestre Jesus e o que ele fez? Ele cortou o bolo em dois pedaços iguais. Então, qualquer um dos irmãos que pegasse o primeiro pedaço de bolo, ele pegaria o tamanho, do mesmo tamanho que o outro irmão pegaria. Então, dessa forma, nós podemos perceber que eles foram divididos iguais. E assim deve ser. A gente deve compartilhar para que todos possam ter também. E para que a gente não seja egoísta, quanto mais a gente divide, melhor é, porque todos ficam felizes, né? E não ficam sentindo que foram prejudicados. Essa história é lá do livro E para o Resto da Vida, de Wallace Leal. Então, crianças, depois a gente refletir aqui sobre essa leitura, reflitam aí com os familiares de vocês também sobre a importância da divisão para as nossas vidas. Nós vamos passar aqui para o conteúdo do livro. Vamos lá, na página 95, vocês estão com o livrinho aí. E olha só, qual que é a ideia de dividir? A gente vai dividir para que todos recebam a mesma quantidade, tá certo? Então, aqui, Michele comprou 10 livros e nós temos aqui duas crianças para dividir esses livros. Como que a gente pode fazer? Primeira coisa, a gente vai contar quantos livros tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 livros. Ó, pelos dedos das nossas mãos ficam fácil, né? Tenho 5 de cá e 5 de cá. Se eu for dividir, vai ser 5 para um e 5 para o outro. Mas para facilitar essa ideia da divisão, a gente pode pegar um lápis e distribuir os livros para cada um. Olha, eu coloco um para cá, para o menininho Oscar, um para Raquel, um para o Oscar, outro para Raquel, outro para o Oscar, outro para Raquel, até que a gente consiga distribuir todos. Ficaram iguais, não ficaram? Cada um ficou com 5 livros. Então, quantos livros Michele distribuirá ao todo? 10, que foi o que a gente contou no total. Quantas crianças nós temos? 2 crianças. Agora distribua um livro para cada um, até que não sobrem livros nenhum para serem distribuídos. Então, foi isso que a gente fez. Quantos livros cada criança recebeu? Nós acabamos de fazer, vocês vão responder aí. Nessa situação, 10 livros foram divididos entre 2 crianças. Cada uma delas recebeu 5 livros. Então, qual que é a divisão? 10 dividido, que é esse pontinho aqui, esses 2 pontinhos é o sinal da divisão. Dividido por 2 crianças. Qual que é a quantidade? 5. Então, 10 dividido por 2, 5. Agora, em cada item, distribua essas bolinhas igualmente entre as caixas.
Em seguida, escreva uma divisão que represente a distribuição que você fez. Observe que 2 bolinhas do item A já foram distribuídas. Então, olha, 2 já foram, a gente vai continuar fazendo. Pode fazer um risquinho, ó. Uma para lá, outra para cá. Até que não sobre nenhuma, gente. Vamos lá, ó. Tá vendo? A distribuição foi igual e não sobrou nenhuma. Então, ó, 1, 2, 3, 4. 4 bolinhas na primeira caixa e 4 na segunda. Então, qual que é a quantidade de bolinhas no total? Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 no total. Então, a quantidade total são 8 bolinhas. Dividida para quantas caixas? 2 caixas. Qual foi a quantidade para cada um? 4. E aqui vocês vão fazer igual a gente fez no exemplo A, tá bom? Ó, Priscila comprou uma caixa de bombons como a representada nesta imagem. Ela vai repartir os bombons igualmente entre seus 3 sobrinhos. Aqui já traz a seguinte informação. Essa caixa de bombons contém 12 unidades. E são quantas crianças? 3 crianças. Então, vamos dividir. Vocês vão fazer dessa forma. Ou então, olha só, crianças, observem. A caixa de bombom, ela tá dividida aqui, ó, de 4 em 4 bombons. Nós temos 3 linhas com 4 bombons cada um. Então, cada grupinho desse aqui vai ser para uma criança, ó. Cada criança vai ficar com quantos bombons? 4 bombons. E assim por diante, ó. Quantos bombons então há na caixa? Já trouxe a informação que são 12. Mas se você quiser contar, também pode. Quantas crianças são? 3. Vai colocar essa informação. Quantos bombons receberá cada criança? Né? A gente já fez essa continha. Então, qual que vai ser a divisão? Vai ser 12, que são 12 bombons, dividido para 3 crianças, que nós vimos que é 4. Se a gente quiser fazer a correção desse exercício, a gente pode fazer ela inverso com a multiplicação. É só eu fazer, ó, 3 vezes 4, 12, certo? Então, vamos para a próxima. As pessoas que aparecem nessa cena vão realizar uma campanha de prevenção contra a dengue. Elas serão divididas em grupos com 2 pessoas em cada um. Observe e complete. Então, primeira coisa, a gente tem que contar aí quantas pessoas que tem no total, né? Então, quantas pessoas tem nessa cena? Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pessoas. Então, essa é a quantidade total. 14. Quantas pessoas ficaram em cada grupo? Lembra que de 2 em 2 a gente forma pares. E o número 4, ele é par. Então, se a gente dividir, né, essas pessoas de 2 em 2, em pares, né, nós vamos ter uma divisão exata, quer dizer que não vai sobrar nenhuma pessoa, tá? Então, quantas pessoas ficaram em cada grupo? Podem fazer circulando ou faz com lápis, ó. 1 grupo, 2 grupos, 3 grupos, 4 grupos. Essa aqui vai ficar com esse aqui, ó. 5, 6, 7. 7 duplas, 7 grupinhos. Quantas pessoas ficaram em cada grupo? 2 pessoas. Agora, quantos grupos nós formamos? 7. Então, 7 vezes 2 é igual a 14. Assim, 14 pessoas divididas em 2 grupos, com 2 pessoas em cada grupo vai ser, são 7 grupos, ó.
Assim, 14 pessoas divididas em grupos com 2 pessoas em cada, resultarão 7 grupos. Então, 14 dividido por 2, né? Que a gente dividiu 14 pessoas de 2 em 2. Então, 7 grupos. Ok? Vamos continuar. Contorne as abelhas formando grupos de 4. Então, vocês vão fazer assim, ó. Pode circular aí. De 4 em 4. Quantas abelhas há ao todo? Quantas abelhas há em cada grupinho? Falou para a gente contornar de 4 em 4. Então, tem 4 abelhas em cada grupinho. Quantos grupos de abelhas foram formados? Vocês vão ver aí. E depois vocês vão colocar, né, a quantidade de grupos vezes 4, que dá igual a 20. Que é a mesma coisa que 20, que é o total de abelhas, dividido por 4, que é em cada grupo, que nós vamos saber quantos grupos nós teremos. Tá certo? Mais uma, crianças. Depois vocês podem ir fazendo aí, tá? Ó, na página 99. Desenhe 6 flores nestes vasos, de modo que cada vaso fique com a mesma quantidade de flores. Então, nós temos 6 vasos. Vamos dividir os 6 por quantos vasos, crianças? Por 2. Então, vamos fazer. Desenha florzinhas. Pode desenhar 6, depois vocês façam os cabinhos. Tá? Por exemplo, aqui, ó, vou desenhar uma florzinha. Nossa, que florzinha bonita. Desenhando com o mouse é muito difícil. Desenha a florzinha. Desenhei lá a florzinha. Depois eu vou fazer o cabinho, ó, uma para cá, outra para cá, até fazer a distribuição toda, tá bom? É isso, crianças. Qualquer dúvida, eu estou aqui. Essa é a ideia da divisão, tá bom? Fiquem com Deus. Até a próxima aula.